meus amigos, minhas amigas, gente apaixonada pelo rádio. Hoje é um dia de muita alegria, porque eu vou conversar com uma pessoa com quem eu não trabalhei. Em geral, é comum a gente esbarrar num colega com quem a gente já teve algum tipo de relacionamento profissional. Eu era fã dele. Eu escutava a voz dele no rádio. Como ela é um pouco metálica, e o metal sempre leva a gente a pensar que a pessoa é mais brava do que é, eu achava que ele era um sujeito assim meio, sabe? Depois eu conheci, nós vamos, no meio do caminho, nós vamos contar uma série de coisas. Eu vi que é um doce de pessoa, tornamos-nos grandes amigos, e com prazer eu trago a vocês hoje, pelo ar, porque às vezes a gente fala, olha, vamos chegar aqui ao palco, ou vamos ao gramado quando é esporte. Não, hoje a gente vai fazer pelo ar. É o conhecidíssimo repórter aéreo e grande jornalista, apresentador de programas, mestre de cerimônias, uma série de outras coisas mais. Meu amigo Geraldo Nunes, bem-vindo. Olá, Luiz Fernando Malhoca, olá, amigos. Muito obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo com você aí. Eu me considero seu colega de trabalho. Eu me lembro de você, diretor artístico da Rádio Bandeirantes, eu trabalhando lá. Só não nos reportávamos diretamente, né? Mas eu sempre via você, você me via. Então, eu acho que eu sou seu colega de trabalho, sim. É mesmo? Será que a minha memória já está falhando tanto? É que eu não ia todos os dias à Rádio Bandeirantes. Isso é normal. Eu era setorista na sala Sim. de imprensa da Polícia Militar, então eu não ia direto todos os dias à rádio. Mas eu acompanhava você, conversávamos e tal. Tudo bem. Então, 1-0 para o Geraldinho, porque realmente dessa eu não me lembrava. Eu achava que era, puxa vida, muito grave essa minha falha. Eu peço desculpa inicialmente. Claro, claro. Mas realmente não trabalhamos juntos, né? Trabalhamos na mesma empresa, mas não juntos. Sim, mas na mesma emissora, não tem como dizer que não. Geraldo, eu queria saber uma coisa antes de tudo e acima de mais nada. Você é paulistano, você nasceu em que bairro? Porque eu sei que você é também um repórter historiador, você gosta de levantar as coisas de São Paulo, as histórias, as peculiaridades, né? Coisas pitorescas, eu gosto muito disso também. Então, conta um pouquinho do seu começo. Eu nasci no ano de 1958, na maternidade de São Paulo, portanto, na capital paulista. A maternidade de São Paulo ficava na rua Frei Caneca, bairro da Bela Vista. Então, esse bairro tem um apelido, né? Um dos poucos bairros que possui apelido. Bexiga? Exatamente. Então, eu nasci no Bexiga, mas tenho muito orgulho disso, mas não cresci no Bexiga. Eu cresci no bairro do Ipiranga, então eu me sinto também ipiranguista. E tudo isso é São Paulo, né? E sim. Foi lá que eu me apaixonei pelo rádio, no Ipiranga, foi ouvindo as emissoras de rádio do meu tempo de menino ainda, que eu fiquei gostando de rádio, e a minha trajetória, eu acho que começa por aí. Eu meio que nasci repórter. Esse é um episódio importante, né? Quando a gente sabe, eu falo muito em vocação aqui, quando a gente já sabe o que quer, já sabe do que gosta, e etc, etc. Já está no sangue, não tem como fugir. Geraldo, você estudou onde, fez que cursos até passar a ser conhecido profissionalmente como um homem do jornalismo brasileiro? Conte-nos. Eu peguei paralisia infantil com 1 ano e meio de idade, e isso mexe com a família toda, sabe? Porque a mãe tinha que dedicar mais atenção ao filho, levá-lo para os tratamentos médicos, deixava os outros filhos em casa, com a tia tomando conta, e é uma coisa que mexe com todo mundo. E quando eu cheguei na idade escolar, a minha mãe achou que seria importante que eu estudasse em escolas de crianças normais, que eu não fosse até uma escola voltada a crianças deficientes. E ela foi até a escola municipal do bairro, conversou com a diretora, e eu faço aniversário exatamente no dia 1º de junho.
que é metade do ano. Aí a diretora disse, não, mas ele nasceu no meio do ano, eu não posso matriculá-lo agora, eu quero que ele complete 7 anos, porque eu só tinha 6 anos. Era o mês de janeiro de 1965. Aí eu virei para a diretora e falei assim, mas a senhora não vai me dar uma chance? E ela gostou da maneira como eu perguntei. Ela falou, tá bom, então eu vou te dar uma chance. E me colocou, só que a minha mãe queria que eu estudasse na parte da manhã, por causa dos afazeres dela e coisa e tal. E aí a diretora falou assim, olha, mas eu só tenho de manhã uma classe de primeiro ano para alunas repetentes. E ele é menino. Se ele não se importar de estudar numa classe de meninas, para mim tudo bem. Eu não tinha nada disso, né? Inocente e tudo. Para mim tudo bem, né? E aí eu fiz o primeiro ano primário numa classe de meninas, rapaz. E aí era interessante porque todo mundo era criança, todo mundo inocente. Uma vez eu xinguei um menino lá na hora do recreio, ele veio para cima para me bater e as meninas me defenderam, as minhas coleguinhas de classe. Aí eu cheguei em casa e contei, né, para os meus pais. Você literalmente, só uma pausa, era o único varão entre as mulheres, como a gente costuma falar. E protegido por elas. Pois é, que coisa legal. Siga. E aí eu cheguei em casa com toda aquela inocência e contei para os meus pais, olha, hoje eu briguei na escola. É mesmo? Como é que foi a sua briga? Um menino falou uma coisa para mim lá, eu respondi para ele, ele veio me bater. E aí, ele bateu em você? Não, as meninas me defenderam. E aí eles adoraram aquela história, né? E meio que ficou para sempre. E aquelas meninas que estudaram comigo no primeiro ano, depois, nos anos seguintes, estudaram na minha classe também, embora ali já era turma mista. E eu segui amiguinho delas até praticamente a adolescência, não é? Coleguinhas de escola e tudo mais. Então, para mim, não foi ruim fazer o primeiro ano primário numa classe de meninas, porque para mim não teve diferença, foi tudo ótimo, né? Além de tudo, precoce, né? Mudando a estrutura, porque todo mundo tinha que esperar os 7 anos para começar a fazer alguma coisa, legalmente era assim. Geraldo, e quando é que você, além de já saber que gostava de São Paulo, quando é que você começou a perceber que daria para trabalhar nesta profissão tão complicada como é a nossa? Então, eu só vou continuar um pouquinho essa história da escola, porque tem a ver. E a escola ficava um pouco longe da minha casa. E eu não tinha condições ainda de andar a pé por causa da paralisia infantil. A distância era muito grande e era em subida. Aí, então, a minha família não tinha lá muitos recursos, ninguém tinha carro na família, nem tio, nem tia, nem parente, ninguém tinha carro. Então, era uma subida. Aí minha mãe comprou um triciclo grande e o meu irmão me puxava por uma cordinha na bicicleta até o fim da subida. Quando terminava a subida, eu descia da bicicleta e entrava na escola. E para voltar era a mesma coisa. E quando eu voltava para casa, eu tinha lá os meus afazeres, a lição de casa e coisa e tal, e depois eu ficava brincando naquela bicicleta no quintal. E o meu pai resolveu me dar um presente de aniversário. Ele me deu um radinho de pilhas. E ali que eu despertei a minha paixão pelo rádio, porque eu ouvia os programas e a Rádio Bandeirantes, naquele tempo, ela tinha um transmissor na Vila Vera, que é vizinha do meu bairro ali no Ipiranga, o Moinho Velho, e a Rádio Bandeirantes entrava forte no meu radinho de pilhas, então eu ouvia a Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime. Era um programa muito interessante porque eram as ocorrências policiais transformadas em radioteatro. Os atores interpretavam as ocorrências policiais. Eu achava aquilo uma delícia, eu ficava imaginando os acontecimentos, a polícia prendendo o ladrão, aí eles já colocavam assim o ladrão conversando de uma maneira malandra, né?
com palavras erradas, um sotaque assim, meu, e aí, tal. E o policial falando sério com ele, e tudo aquilo, para mim, era uma viagem tremenda, né? E ao meio-dia tinha o programa do Silvio Santos. E eu ouvia um pouquinho do Silvio Santos e depois eu ia para a escola. Mas eu adorava o Silvio Santos no rádio também, né? Aquelas conversas todas. Deixa eu só fazer mais uma interrupção. Claro. Quando você fala de Rádio Bandeirantes, nós estamos falando de Patrulha Bandeirantes, narrada por Leonardo de Castro, que na vida real era André Casquel Madri, grande amigo, grande professor meu, literalmente, na faculdade, foi meu chefe. A redação era de Thalma de Oliveira, que foi quem me ensinou a escrever para o rádio. O que eu sei hoje de rádio, de script, de roteiro, eu devo ao Thalma de Oliveira. Ele era incrível. Agora vamos saber do Geraldo o que mais ele ouvia. Então, eu ouvia vários programas. Às vezes eu mudava de estação. Tinha o Neylor de Oliveira também na Rádio Nacional, o programa Bairros em Desfile, muito interessante. E ele tinha um companheiro de trabalho chamado Renato Alencar, que depois foi meu colega no Palácio dos Bandeirantes, numa época que eu trabalhei na editoria de rádio do Palácio do Governo. Enfim, minha família precisou mudar de residência e eu mudei de escola. Aí eu fiquei mais perto da escola, fui estudar numa escola estadual, porque essa primeira escola era municipal. Aí passei a estudar numa escola estadual e sempre escola pública com crianças normais. Então, eu não sentia o peso da deficiência. Eu me sentia uma criança normal e eu ia andando. Isso é bom e é ruim. Aí eu já estava mais forte, eu já ia andando para a escola, voltava sozinho, ou acompanhado dos amiguinhos e tudo mais. Aí, quando chegou aquela fase da adolescência, que você precisa definir uma carreira, eu peguei o telefone e liguei para a Jovem Pan, porque tinha a sala de reclamações comandada por Augusto Tovar. E eu telefonei para a Rádio Jovem Pan, e ele que atendeu, conhecia a voz que eu ouvia pelo rádio. E eu disse assim, olha, eu gostaria de trabalhar em rádio. Como é que eu faço para trabalhar em rádio? Aí ele disse assim, o importante é que você faça faculdade de jornalismo. Então pensei comigo, é esse o caminho que eu vou seguir. E aí eu me apurei nos estudos, prestei vestibular para a faculdade de jornalismo e entrei, não numa universidade gratuita, mas numa universidade particular, a Metodista, em São Bernardo do Campo, a Universidade Metodista de São Paulo, mas nessa época eu já trabalhava, eu era bancário. Então, eu trabalhava no banco e pagava a mensalidade da escola, trabalhava de dia e estudava de noite. Eu fiz todo o curso de jornalismo, eu fiz na faculdade noturna. E isso foi muito bom para mim também, porque a gente aprende a sair por aí, a se virar e coisa e tal. E nessa época, Luiz Fernando, o estágio estava proibido, tá? Não era uma burrice, né? Mas não era permitido aos estudantes de jornalismo fazer estágio. E eu, ciente disso, fui procurar emprego na Folha de São Paulo, mas ali eu não obtive nenhuma resposta. E fui à Rádio Jovem Pan. E aí eu chegava lá na hora do Jornal da Manhã, eu não tinha experiência, né? E estava todo mundo ocupado. E aí eu perguntava, mas com quem que eu tenho que falar? Você tem que falar com o diretor de jornalismo, Fernando Vieira de Mello. Só que ele está ocupado agora e não pode atendê-lo, porque o jornal está no ar. Aí eu ficava lá aguardando, e quando terminava o jornal, ele ia embora. Então eu não conseguia falar com o Fernando, e eu nem sabia quem ele era. Ele passava por mim, mas eu não sabia. Só que aí eu comecei a ir praticamente todos os dias lá. Uma hora ele vai me atender. E aí você fica amigo do porteiro, da sensorista, da recepcionista. E o Fernando não me atendia. E esse pessoal começou a chegar junto dele, né? Atende o rapaz, se você não tiver vaga,
tudo bem, né? Mas atenda o rapaz. Aí eu apareci lá um dia e ele me atendeu, né? E era uma época de eleição, o Fernando disse que não tinha vaga naquele momento, mas que após as eleições eu o procurasse e daríamos um jeito. E aí ele me arrumou uma vaga de rádio escuta, e ali eu comecei a dar os meus primeiros passos no jornalismo, ainda estudando na faculdade. O ano era 1978, e eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo e consegui o meu primeiro emprego na área de jornalismo, pedi demissão do banco e fui para a Jovem Pan. Né? Eu vou dar um pitaco aqui um pouquinho claro. Maior do que o normal, pelo seguinte, é sempre bom a gente esclarecer. Comenta-se, eu não tenho grandes provas, mas eu acompanhei e estudei isso, até porque eu sempre fui fã do estágio. Comenta-se que era permitido no início você utilizar estudantes para fazer um trabalho mais simples. Não tinha ainda sido criado esse cargo de estagiário, não era comum, mas parece-me que algumas empresas de jornalismo impresso, ou seja, aquelas que tinham jornais com grandes tiragens, começaram a substituir profissionais por gente nova por um preço irrisório. Aí o sindicato entrou em ação e proibiu a utilização de jovens não formados, o que é muito ruim, mas de qualquer maneira, para evitar a evasão de profissionais já gabaritados por causa do custo, né? E a troca é a mesma coisa. Você troca por um de 40 por 2 de 20 e consegue resolver o seu problema. Isso foi o que eu apurei. Já mais para frente, em 78, como você citou, quando a profissão de radialista foi regulamentada, aí já se permitia fazer estágio e veio uma empresa mista, CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, para fazer a mediação e permitir que não só fosse possível o estágio, mas também que as pessoas recebessem um salário determinado, que podia ser aproximado ao salário mínimo, mas para garantir isso. E a profissão de jornalista, se não me engano, e a de radialista também, foram regulamentadas em 1979, um ano só depois da minha entrada na Jovem Pan. E ali eu aprendi as primeiras noções de jornalismo, e nesse trabalho de rádio escuta era uma coisa que eu adorava, porque eu já ouvia a rádio em casa. Aí você arruma um emprego para escutar a rádio. Ainda ganhava. E ainda ganhava um dinheirinho. Era pouco, mas a gente gostava, né? Então, mas dava para pagar a faculdade. Então, para mim, aquilo era uma alegria, sabe? Eu ouvia as emissoras de outros estados. Eu ouvia a Rádio Guaíba de Porto Alegre, a Rádio Globo do Rio de Janeiro. E havia um técnico de som na Jovem Pan que ele fazia as externas, chamado Natal Baldini. E aos sábados o Baldini utilizava os rádios lá da Rádio Escuta para sintonizar as emissoras europeias, onde ele acompanhava as partidas de futebol para obter os resultados para o plantão esportivo da emissora. Então, ele anotava ali campeonato português, campeonato espanhol, tudo pelo rádio, viu? Ouvindo os jogos e anotando os resultados e transmitindo. Daí vinha o famoso plantão esportivo que sabia tudo de todos os lugares, né? Então, mal sabiam eles, ouvintes, como era difícil, né? E só uma figura como o nosso querido e saudosíssimo Natal Baldini para inventar coisas. E, quer dizer, cada emissora tinha... Lá na Tupi nós também tínhamos um homem que era dono de fábrica de guarda-chuva, mas era tão parecido com o Baldini. O Baldini era um pouco mais folclórico também. Mas vamos em frente. O Natal Baldini... Tem histórias engraçadíssimas do Baldini, né? Mas eu só queria registrar um outro nome que também fazia essa rádio escuta de esportes, José Laforé Salício, sim, também da Jovem Pan, e se eu não fizer uma menção ao Laforé, pessoas ficarão
entristecidas. Então, deixa eu fazer esse registro também. Para encurtar um pouco a conversa, Luiz Fernando, deixa eu falar da minha transferência da Jovem Pan para a Rádio Capital, porque a Rádio Capital ela havia começado justamente naquele ano de 1978 com jornalismo. Ela se chamava Rádio Novo Mundo e depois foi formada uma rede de emissoras e se tornou a Rede Capital de Comunicações, cujo organizador era o Hélio Ribeiro e o diretor de jornalismo, Alexandre Kadunki. E eu fui trabalhar na Rádio Capital, também como rádio escuta, e o Alexandre Kadunki, logo em seguida, já me promoveu para repórter. E aí eu comecei a fazer as minhas primeiras entrevistas, isso aí a partir do ano de 1980. E era uma fase difícil da vida brasileira, porque o Brasil estava naquela situação de abertura política. Então, dependendo dos comentários que eram feitos na emissora, não por mim ainda, né? Pelos apresentadores, pelos comentaristas, ouvintes ligavam fazendo insultos, falando coisas horríveis e tudo mais. E eu ouvia tudo aquilo e ficava assustado. Mas o senhor não quer falar isso diretamente para o Alexandre Kadunki? Eu chamo aqui para ele. Não, porque parece essa polarização de hoje. Isso em 1980. Hoje, do lado direito da tela, né, das emissoras que transmitem rádio com imagem, do lado direito da tela no YouTube, o pessoal desanda a escrever o que quer, o que não quer. Se alguém parar para ver, ler, exatamente, fazer as duas coisas, estar preocupado com a câmera e com a leitura, mas se alguém se detiver e começar a fazer isso, que não seja alguém da estrutura de apoio, de suporte, o cara se perde, porque é uma bobagem maior que a outra e às vezes aparece lá uma frase muito séria, alguma coisa que vale a pena ser levada ao microfone, mas isso é esporádico, não é muito corriqueiro, não é? Bom, seguindo. Então, aí eu me iniciei na reportagem com o Alexandre Kadunki e o Alexandre Kadunki apresentou um projeto para o governo do estado de São Paulo para a criação de uma editoria de rádio no Palácio dos Bandeirantes. Era algo assim ultramoderno, nunca havia se pensado nisso. Nós começamos a fazer ali podcasts, só que não havia nada disso. Então, gravava-se uma entrevista, e aí, pelo telefone, nós transmitíamos aquela entrevista com o governador. Foi quando eu conheci o Renato Alencar, que trabalhou com o Neylor de Oliveira, que eu lembrei há pouco. O Renato era o repórter da editoria de rádio, então ele acompanhava o governador da época, que era o Paulo Maluf, nas inaugurações, nos eventos, nos acontecimentos, e sempre, nessas ocasiões, há uma entrevista coletiva. Ele gravava a entrevista coletiva, editava e nós transmitíamos para as emissoras do interior. Havia mais de 150 emissoras no interior paulista, e nós transmitíamos aqueles podcasts em tempo real pelo telefone e para as emissoras do interior, e era um resultado muito grande. Então, eu comecei a acumular duas funções. Eu trabalhava na Rádio Capital e no Palácio dos Bandeirantes. Depois houve mudança de governo, eu continuei na administração do Franco Montoro e viajei muito pelo interior paulista, viu, Luiz Fernando? Precisei me desligar da Rádio Capital, apesar que eu tive um período na capital que é importante. Eu fui setorista no aeroporto de Congonhas. Trabalhei com o Amorim Filho, com o Aloysio Nascimento, com o Elvio Borelli. E o aeroporto de Congonhas era o único, não havia o aeroporto de Guarulhos ainda. E era um vai e vem de pessoas, artistas, políticos, e havia muitas entrevistas ali para serem feitas. A gente trabalhava a manhã toda, eu fazia a parte da manhã no aeroporto e a parte da tarde no Palácio dos Bandeirantes. E, olha, era uma produção tremenda. Foi muito bacana também aquele período pela Rádio Capital.
Depois eu precisei me desligar da emissora, segui pelo Palácio dos Bandeirantes, tive experiências de televisão, fazendo a Rede Manchete. José Nelo Marques foi meu colega na Rede Manchete, porque o Zé Nelo é multimídia, né? E ele era repórter lá também na TV Manchete. Nós tínhamos o Paulo Henrique Amorim, o Alexandre Garcia, uma porção de gente. Aprendi muito com todos esses profissionais e prossegui a minha carreira aí, porque o rádio sempre foi uma paixão dentro de mim. E surgiu a possibilidade de eu cobrir as férias do repórter Ivan Quadros, na Rádio Bandeirantes. E o José Paulo de Andrade me convidou para fazer essas férias. E depois ele colocou o Ivan nas reportagens de rua, e eu fiquei como repórter na sala de imprensa da Polícia Militar. As ocorrências policiais, noticiário das estradas, eu era o repórter das estradas. E quando o Amorim Filho tirava férias no aeroporto de Congonhas, quem cobria as férias dele era eu, porque eu já tinha aquele conhecimento anterior da Rádio Capital, eu já conhecia o aeroporto, então eu também, além do Copom, a sala de imprensa da PM, eu cobria também o aeroporto de Congonhas nas férias do Amorim Filho para a Rádio Bandeirantes. E foi um período muito rico em acontecimentos, porque houve a eleição, primeiro o movimento das diretas, depois a eleição indireta de Tancredo Neves, que fica doente na véspera da posse. Ele é submetido a uma cirurgia em Brasília, no hospital de base, mas aquela cirurgia infecciona e ele é transferido para São Paulo. E a infecção se alastra, ele fica mais de um mês internado, mas acaba morrendo, e nós fazíamos plantões ali em frente o Instituto do Coração, inclusive naquele livro sobre o pulo do gato, lançado pelo Cláudio Junqueira, aparece ali a história, ele contando, tudo confirmado pelo José Paulo de Andrade, da minha participação na sala de imprensa lá do Instituto do Coração, com as notícias da doença do Tancredo Neves. Eu fiquei muito feliz pelo Zé Paulo ter confiado em mim, como repórter, naquela situação tão tensa, um corre-corre, um vai e vem. Ele não se preocupou pelo fato de eu ter uma deficiência física e me colocou ali trabalhando com todos os colegas. Eu digo isso no livro, eu acredito que dei conta do recado, porque foi do começo ao fim. Quando você não vai bem, eles te tiram, né? Colocam outro repórter. Eu fiquei do começo da doença do Tancredo até o dia do falecimento. Então, e quem era o porta-voz do governo, que ficava todo mundo ansioso a hora que ele aparecia com uma notinha a mais, a acrescentar alguma coisa, porque ninguém sabia se o cara estava morto, estava vivo, e muita gente até disse que ele já estava mais para lá do que para cá, com todo respeito à posição do presidente na época, mas que os comentários são de que ele já estava morto, mas eles não podiam dizer isso para não criar uma celeuma na pátria, e tem gente que diz que tiraram fotografia com ele, mas ele não estava bem, enfim, uma série de coisas que o nosso cancioneiro popular comentou depois que passou para a eternidade o seu Tancredo Neves. Como era o nome do porta-voz? O porta-voz presidencial era o jornalista Antônio Brito. Muito bom. O Antônio Estava Brito, tentando lembrar o nome dele para comentar com você. O Antônio Brito, depois ele ingressou na política e ele foi governador do Rio Grande do Sul. Ele chegou a governador do Rio Grande do Sul. Sim. E ele vivia também uma situação de muita tensão. Dizem que o próprio Antônio Brito já tinha redigido a notícia anunciando o falecimento de Tancredo Neves e pediram para que se segurasse aquela informação até o dia 21 de abril. Existe um livro, eu posso depois apresentar para vocês o nome do autor, me esqueci agora, onde ele reporta, foi o porta-voz anterior ao Antônio Brito, esqueci o nome dele agora. Ele escreve um livro sobre isso e ele coloca todos os detalhes desses acontecimentos e coisa e tal. E ele confirma essa história, que o Antônio Brito já tinha redigido o texto com a leitura
anunciando a morte de Tancredo Neves, mas que foi pedido para que ele aguardasse, e esse acontecimento acabou sendo anunciado às 21 horas do dia 21 de abril de 1985. O plantonista da Rádio Bandeirantes naquele horário, quem estava lá, era o Pedro Luiz Ronco. E o Pedro Luiz Ronco, muito apaixonado pelo Brasil, ele começa a chorar. E as lágrimas elas aparecem no noticiário da televisão, né? Então, o Pedro Luiz Ronco emocionou a todos também naquele dia. Ele anunciou a notícia pela Rádio Bandeirantes, com voz firme, mas depois ele não segurou e caiu em prantos, né? Então, é uma coisa que me marcou também. Sempre lembro do Pedro Luiz Ronco por esse acontecimento. Nesse dia não estava eu. Queria eu estar lá naquele dia para... Repórter é assim, né? Meio urubu, mas estava o Pedro Ronco. Você trabalhou o tempo todo. Seria o José Augusto Ribeiro? José Augusto Ribeiro, ele mesmo. Muito obrigado. Tá vendo? Você esqueceu o Antônio Brito, eu esqueci o José Augusto Ribeiro. Trocamos. Escreveu um livro, o livro dele é muito bom, ele conta toda essa trajetória aí, porque ele trabalhava ainda na equipe. Bom, aí nós temos um episódio extremamente marcante. É interessante você contar essas coisas, porque dentro do jornalismo, né, as pessoas, às vezes, para o ouvinte, eu sou fã de uma rádio, é como um time de futebol, ele defende aquela rádio e tal, e acha que os outros são inimigos. Não, as rádios são concorrentes, mas os profissionais são amigos, são colegas. Ninguém vai querer mal. Você faz o que você pode fazer quando a bola está no seu pé, na hora que você está jogando. O resto, todo mundo toma café junto, todo mundo almoça, janta, às vezes até em grandes coquetéis nos tempos antigos, lembrando sempre, e que as pessoas eram convidadas para participar de um jantar ou de uma recepção, etc. Não há inimizade entre as pessoas que fazem funções parecidas, análogas, em emissoras diferentes, porque ninguém a concorrência é entre as emissoras. Ninguém é inimigo de ninguém. Isso que eu quero deixar claro. É verdade. E era uma situação muito tensa aquele nosso trabalho no Instituto do Coração. Foi mais de um mês ali, todos se revezando em plantões, trazendo as notícias do presidente e coisa e tal. Então, claro que em determinados momentos, todo mundo ali, o Pedro Luiz Ronco chegou às lágrimas, o outro ficava nervoso e discutia e coisa e tal, mas tudo isso é parte da profissão. Uma profissão muito difícil. Então, eu acho que foi uma grande experiência para mim esse trabalho pela equipe Bandeirantes de Jornalismo, comandada pelo José Paulo de Andrade, e foi a grande lembrança do José Paulo, que eu guardarei sempre comigo, esse apoio ao meu trabalho que ele me deu. E aí, para a gente ir adiantando um pouco, porque senão não vai dar tempo de eu contar tudo, eu ainda trabalhava no Palácio dos Bandeirantes, então eu acumulava o Palácio dos Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, e cheguei a ter 4 empregos, Luiz Fernando, porque eu fazia ainda boletins para a Rádio Ipanema de Sorocaba, comandada pelo José Desidério, que está lá até hoje. O Desidério voltou para lá, ele saiu e voltou. E fazia também para a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Então, eu tive 4 empregos. Fiz também para a Rádio Orlândia Rádio Clube. Então, tive 5 empregos de uma vez só, mas era uma época assim em que o mercado era muito, muito aberto, né? A gente conseguia muitas possibilidades, mas tinha que trabalhar direitinho, porque sempre havia muitas exigências. Eu acredito que para uma emissora que não pode manter um funcionário seu, por todos os motivos, viagem, despesas e tal, ele contrata um setorista que já trabalha, que já tem nome, que todo mundo conhece bem e sabe como faz bem, não sendo, entre aspas, concorrente, ele pode também fazer diferentemente do que fazia antes, né?
Aliás, então, eram outras tem cidades... gente que vai pegar a nossa conversa na metade e falar: o cara trabalhava nas duas Bandeirantes, é do mesmo dono, é? Não, o Palácio dos Bandeirantes é a sede do governo estadual, já faz tempo, por acaso fica no Morumbi, e o Grupo Bandeirantes era da família João Saad, naquela época, com a presença do patriarca. Exatamente, João Jorge Saad, que eu conheci uma vez, recebemos um prêmio juntos, o Ateneu Rotário 1998. Me sentei ao lado do João Saad, ele como empresário do ano e eu como jornalista do ano, segundo o Rotary Club de São Paulo, em 1998. Então, foi uma grande alegria também poder participar desse finzinho da vida dele, né? Pois é, finzinho da vida dele. E ele conversou comigo naquele, mas por que você saiu da rádio? Eu gostava de te ouvir na rádio. É que surgiram outras oportunidades, doutor João, é por isso, mas eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Bandeirantes e tal, né? Aí ele falou, aparece lá. Eu poderia ter ido lá, né? Acho que ele me arrumava um emprego da Bandeirantes, mas eu estava feliz da Eldorado e permaneci. Bem, e aí eu queria falar um pouco da minha ida da Bandeirantes para Eldorado. Não sei se você tem alguma pergunta antes, Luiz Fernando. Pode seguir. Então, e eu, terminado aquele episódio do Tancredo, eu estava num plantão lá na sala de imprensa da Polícia Militar, fazendo os noticiários para Bandeirantes, toco o telefone lá na sala de imprensa, e era um jornalista, Rodolfo Ortrivano, hoje é professor universitário, me convidando para ir para Eldorado para ser o repórter do helicóptero. Havia começado esse serviço do repórter aéreo na Eldorado, com o repórter Wilson Dias, e a Bandeirantes colocou o helicóptero também. Voou o Newton Flora, desceu reclamando, passou mal. Voou o Lázaro Roberto, o Lazinho também, você pode perguntar para o Lazinho. O Lazinho também reclamou, disse que ficou com medo, não se sentia bem, não queria voar. E aí eu fiquei esperando que alguém me convidasse para voar no helicóptero. Eu falei, bom, 2 já caíram fora, não querem mais voar de helicóptero, acho que vão me chamar. E ninguém me chamava, eu falava, me chamem, pensava comigo, né? Me chamem para o helicóptero, mas eu não queria interferir, né? E aí a Eldorado me chamou para ser o repórter aéreo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Era um salário convidativo, viu, Luiz Fernando? A Eldorado risco, oferecia... Né? A Eldorado oferecia um salário melhor que o da Bandeirantes naquela época no mercado. E eu fui para lá. Também por esse motivo, mas o principal foi porque eu queria ser um repórter aéreo. E eu cheguei na Eldorado, a Eldorado estava numa fase ainda de transição. E eles usavam uma marca Nova Eldorado AM. Então tinha a Eldorado AM e tinha a Eldorado FM. A Eldorado AM era a Nova Eldorado. Justamente porque a Rádio Eldorado ela foi fundada no ano em que eu nasci, 1958. E de 1958 a 1982, ela sempre levou ao ar aqueles locutores muito formais, de voz impostada, que você tinha a impressão de ouvir um cidadão de paletó e gravata falando aos microfones. Né? Muita classe, muita fineza. Eles pareciam sussurrar aos microfones. E quando eu tirava as minhas férias escolares, passava as férias no litoral, na Praia Grande, a Rádio Eldorado pegava super bem na Praia Grande. Então eu ouvia aquela programação toda. O Jornal Eldorado de manhã, com uma banda de música que abria o jornal. Depois os locutores, com aquelas vozes impostadas, eles liam aquele jornal 30 minutos, aí passava 30 minutos de música e voltava o mesmo jornal, uma hora depois, jornal de 30 minutos novamente. Eu ouvi as 2 vezes. Já era o esquema rotativo que todo mundo fala, né? Que o Eu ouvinte não vezes. ouve a mesma coisa. Deixa eu só voltar um pouquinho. Quando você fala de locutores de vozes impostadas, tal, realmente, a Eldorado marcou
provavelmente pelo esquema em que foi traçado, acho que pelo Carlos Vergueiro, era uma esquematização diferente das demais, porque não tinha jingle, não tinha. Os comerciais eram todos feitos ao vivo. Né? E, de brincadeira, eu diria, para justificar o patrocínio de Diamantes Antuérpia, o cara tinha que estar de paletó e gravata, não podia estar trabalhando de camiseta regata e bermuda, como hoje pode acontecer. Mas isso é só en passant. Foi uma boa fase, foi uma fase que marcou a Rádio Eldorado, que a diferenciou de outras emissoras e que carreou para ela, talvez ao contrário do que todo mundo gostaria, né? Porque a gente trabalha com base de pirâmide, a base é o povo. Então, a emissora que está em primeiro lugar, ela tem o maior número de contingente de ouvintes, ela está com essa faixa aqui de baixo da pirâmide bem mais populosa, vamos dizer assim. E a Eldorado estava sempre lá no pico, no vértice superior, porque era uma emissora de muita classe, que tinha comerciais caros, entendeu? Mas não era tão ouvida por, vamos dizer, pelo popular. É verdade, não era uma rádio popular, era uma rádio de elite. E foi assim praticamente a vida toda dela. E eu cheguei na fase em que esses locutores estavam deixando a emissora, mas havia ainda aquele Concerto do Meio-Dia, tá? Apresentado pelo Rubens de Falco, que era um ator. Também o Antônio Casali chegou a apresentar, você deve ter conhecido o Antônio Casali. Trabalhei com ele na Tupi. O Casali fazia o Concerto do Meio-Dia, ainda com aquele estilo. Então, o que acontecia? Eu chegava de manhã, tinha o Jornal Eldorado, já entravam no Jornal Eldorado comerciais de agências, a rádio já estava mais dinâmica nesse aspecto, mas ao meio-dia ela voltava a ser aquela emissora formal, porque o Concerto do Meio-Dia tinha patrocinador e tinha muita audiência. Só que havia um projeto lá dentro de se tirar o Concerto do Meio-Dia do ar, numa determinada data, e quando isso aconteceu, Luiz Fernando, teve início ao meio-dia um rádio-jornal, que eles deram o nome de Jornal da Tarde, em homenagem ao Jornal da Tarde do Grupo Estado, que ainda circulava. Nesse dia, não havia telefone celular, só havia o telefone fixo. Não havia outras maneiras do ouvinte entrar em contato com a emissora. Nós não conseguíamos trabalhar de tanto que os telefones estavam ocupados com pessoas ligando, reclamando pela retirada do ar do Concerto do Meio-Dia. Onde já se viu, eu nunca mais vou ouvir essa emissora e coisa e tal. Então, foi uma coisa que me marcou, né? As pessoas gostavam muito daquele estilo da Rádio Eldorado, mas a emissora estava precisando mudar justamente num sentido de sobrevivência, porque o esquema estava meio que já desgastado e os anúncios estavam diminuindo. E a emissora precisava de novo fôlego. E, inclusive, esse trabalho do helicóptero foi um trabalho todo estudado, viu, Luiz Fernando? Quando eu fui contratado, eles me puseram numa reunião. Eu não tinha nem entrado no helicóptero ainda. E eles me puseram numa reunião e me disseram assim, olha, nós estamos fazendo uma linguagem diferente. Eu não quero que você suba no helicóptero e diga assim, o trânsito na avenida tal está congestionado. Não. Você vai me mostrar um aparelho telefônico. Você vai ter que pegar o telefone. Está vendo esse telefone? Faça de conta que você está com esse telefone no helicóptero. E que do helicóptero você vai ligar para um amigo seu e vai dizer que o trânsito está ruim em uma avenida, mas está bom em outra. Como assim? Eu perguntei. E aí o Marco Antônio Gomes, que era o diretor de jornalismo na época, me disse assim, você tem que usar a primeira pessoa. Olha, eu estou aqui a 150 metros de altura no helicóptero da Eldorado
avistando agora o trânsito da Avenida 23 de Maio. O trânsito está congestionado no sentido do centro. Mas olhando aqui do meu lado direito, eu vejo a Rua Vergueiro totalmente livre. Se você puder fazer o trajeto pela Vergueiro, você vai chegar muito mais fácil ao seu destino. Geraldo Nunes, repórter aéreo Eldorado Ford, pela melhoria da qualidade do nosso trânsito. Entendeu? Você tem que fazer um boletim curto, conversado e com esse anúncio no final. Entendeu? Entendi, né? E coisa e tal. E eu estreiei no helicóptero num dia de campanha eleitoral. E aí eles disseram assim, você sobe no helicóptero durante o horário eleitoral gratuito e fica treinando. Você vai ter meia hora de treino para noticiar e a gente vai te orientando aqui de baixo. Tá bom. Aí nós voamos, eu decolei durante o horário eleitoral e eu gravava. Eu lia os boletins. Lia não, fazia os boletins de trânsito, olhando o que eu via lá embaixo, mas ainda muito assustado, porque quando você faz o voo pela primeira vez, você sabe que São Paulo é uma cidade grande, mas ela é muito mais do que você imagina, ela é muito maior. Então, eu estava um pouco assustado, um pouco com enjoo, bem que o Newton Flora me falou que helicóptero dava enjoo, mas eu pensei comigo, eu tenho que superar tudo isso. E aí eu fiz aqueles boletins pilotos e depois a rádio entrou no ar, aí eles me anunciaram, Geraldo Nunes é o novo repórter aéreo da Eldorado. Como está você, Geraldo? Eu estou bem, fulano de tal. Estou aqui no helicóptero da Eldorado, feliz da vida pela minha estreia e coisa e tal, do jeito que eles me disseram para falar. E transmiti lá as notícias do trânsito e aos poucos a gente foi se habituando, né, a essa conversa e coisa e tal, e isso aí fez um sucesso tremendo. E nunca faltaram anunciantes para o repórter aéreo. A Eldorado sempre foi muito bem nesse negócio. Depois surgiu aquela figura do ouvinte repórter, e o trabalho foi perdurando, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida que eu quis me manter também na Rádio Eldorado. Eu conquistei a confiança do João Lara Mesquita e continuei na emissora há muito tempo. Eu acho que foi uma coisa boa, passei a apresentar programas e tudo mais. E aí já é um pouco da história que você conhece, Luiz Fernando. E faltou você contar daquele momento que muitos dos nossos espectadores, aqueles que estão nos vendo agora e nos ouvindo, sabem, falam, por que ele não falou daquele negócio que aconteceu com ele? Então, eu queria que você contasse. Foi um episódio quase que policial. Por Deus, diria o Laerte Codonho, você foi preservado, está, felizmente, aí com a gente, mas podia ter tido um acidente, podia ter sido um acidente maior, pior. Como foi? Então, aí já foi bem depois dessa estreia do repórter aéreo, né? Para vocês terem uma ideia, a minha estreia como repórter aéreo na Eldorado foi no mês de setembro de 1989. A cidade era muito diferente do que é hoje. E ao longo dos anos, nesse trabalho de repórter aéreo, eu ficava imaginando a cidade como ela deveria ser no passado, porque quando você sobrevoa uma avenida como, por exemplo, a Sumaré, existe um córrego subterrâneo passando lá embaixo. O mesmo acontece com a Avenida 9 de Julho, com a Avenida Luiz Inácio de Anhaya Melo, com a Avenida Pacaembu. Essas avenidas escondem por baixo antigos córregos. E eu ficava imaginando como era a cidade no tempo em que esses córregos seguiam a céu aberto, e ia pesquisando fotos, ia procurando coisas, pesquisando assuntos, e isso aí é que despertou a atenção também da Rádio Eldorado, do Marcelo Parada e do João Lara Mesquita. Então, se você gosta tanto desses assuntos, por que você não faz um programa sobre as memórias aí da cidade de São Paulo e coisa e tal? E aí surgiu
o São Paulo de todos os tempos, um programa assim difícil de ser compreendido pelas pessoas mais jovens. Mas os ouvintes mais antigos, e há muitos ouvintes antigos dentro do rádio, eles apreciavam muito o programa e houve resultados positivos. Conseguimos até patrocínio da Eletropaulo, a falecida Eletropaulo, que agora é a Enel. A Eletropaulo nos patrocinou muito tempo nesse programa, foi uma coisa muito boa, né? E o acidente que aconteceu comigo no helicóptero, a queda que aconteceu, foi em 11 de novembro de 2005. Então, de 1989 para 2005, é um tempão aí. Então, eu já era um repórter experiente, né? Não só na cobertura aérea, mas no próprio trabalho, na própria vida. Mas eu não tinha passado por aquela situação ainda. E houve uma pane no helicóptero, cheiro de queimado dentro da cabine, acende no painel uma lâmpada chamada clutch, que significa a embreagem, quer dizer, o helicóptero estava com problemas. Nós estávamos, naquele momento, na Avenida Água Espraiada, que é a Roberto Marinho de hoje, não tinha esse monotrilho ainda, então ele poderia ter pousado naquela avenida, o piloto, que era um menino recém-saído, né? Nós voávamos num Robinson 22, que é um helicóptero de pequeno porte, e ali geralmente começam os pilotos iniciantes. E ele era um piloto iniciante, o Leonardo. Bom menino, muito educado, coisa que eu falei, Leonardo, pouse agora, deixa... Mas aí nós vamos complicar o trânsito nessa avenida. Eu falei, não tem problema, Leonardo, tem um canteiro central ali, você desce naquele canteiro que... Mas ele não quis, ele quis prosseguir porque ele achou que ele conseguiria chegar ao Jockey Club para pousar. Só que eu falei para ele, não cruze o Rio Pinheiros, porque nós podemos cair dentro do rio e morreremos afogados. Aí, então, ele resolveu descer na pista da Marginal do Pinheiros. Se tivesse descido antes, teria sido melhor. Só que quando ele foi fazer o procedimento de pouso, o motor apagou. Então, nós descemos em autorrotação, ou seja, as hélices do helicóptero girando, mas já não tinha mais motor. O motor apagou. Pum. Nessa hora, dá um pavor tremendo, viu? Aí eu lembrei do Lazinho, lembrei do Newton Flora e pensei na minha mãezinha querida, né? Ai, meu Deus, e agora? O que vai me acontecer? O helicóptero ele ficou em 45 graus e desceu. Quando ele estava para chegar ao chão, ele esbarrou em 2 automóveis. Isso amorteceu um pouco a queda. E depois ele caiu, a parte do piloto para baixo, eu fiquei em cima do piloto. E o helicóptero foi escorregando para debaixo da ponte Eusébio Matoso. Então, mas como é que o helicóptero caiu embaixo da... Como é que ele caiu embaixo da ponte? Ele escorregou, ele bateu no chão, e aí, conforme ele foi escorregando para debaixo da ponte, o rotor superior, a hélice de cima, eu vi ela se despedaçar na minha frente, o rotor traseiro também correu na minha frente, eu assisti, ninguém perdeu os sentidos, e o helicóptero ficou lá parado, né? Aí o piloto desligou todo o helicóptero, cortou o comando que pudesse ainda estar conduzindo combustível ao motor, e ele saiu do helicóptero pelo meu lado e me deixou lá dentro. Eu sou paraplégico, eu não conseguia sair do helicóptero. E as pessoas no trânsito dizendo assim, vai explodir, vai explodir. E eu comecei a ficar apavorado, né? Nossa, vai explodir? Vai pegar fogo? Me apareceu um cidadão lá, e depois eu fiquei sabendo o nome dele, né? César Tavares Lugo. Ele abriu a porta do helicóptero e falou assim, lugar a sair. Me pegou pelas axilas e me puxou para cima. Quando ele me puxou para cima, o meu pé esquerdo enroscou no helicóptero. Ele deu um tapa na minha perna, tirou o meu pé de lá e me colocou sentado do outro lado da avenida. Ele falou, não vou colocar os seus pés no chão, porque tem muita gasolina aqui. Né? E quando ele me tirou do helicóptero, eu vi que tinha uma labareda
já atrás de mim, mas o pessoal, os próprios usuários ali do trânsito, os motoristas, eles usaram os extintores dos automóveis e debelaram aquele incêndio. Aí eu fiquei lá embaixo da ponte Eusébio Matoso. Meu Deus, o que eu faço aqui nesse momento? Meu celular tinha estourado, aquele meu equipamento de comunicação com a rádio também estava inativo, então eu não tinha como me comunicar com a emissora. Nisso aparece o rapaz que me tirou do helicóptero e falou assim, ó, sobe no meu carro que eu vou te levar para onde você quer ir. Onde você quer ir? Eu falei, eu preciso ir para a emissora. A rádio já estava lá no bairro do Limão, no prédio do jornal Estado de São Paulo, ele me levou para a Rádio Eldorado. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo tenso, né? A Thaís Freitas, que agora está na Bandeirantes, muito preocupada na redação. Aí eu falei, pessoal, fique tranquilo, ó, já estou aqui, estou vivo. E aí eu entrei no ar, o Caio Camargo apresentava o Jornal Eldorado, eu expliquei a ele toda a situação, e o César, que me levou, que me socorreu no helicóptero, ele também foi entrevistado. Quando ele estava sendo entrevistado, o departamento médico da emissora já estava lá e falou assim, agora você precisa passar por uma bateria de exames, porque nós temos medo que tenha acontecido alguma coisa com você. Mas eu não estou sentindo nada, eu estou muito bem, coisa e tal. Não, mas mesmo assim precisa. E aí eu passei a tarde toda no hospital, fizeram uma bateria de exames, e aí não tinha nada mesmo, graças a Deus. E quando eu saí do hospital, tinha um batalhão de repórteres querendo me entrevistar. E aí eu dei entrevista. Eu falei, não vou negar de dar informações para os meus colegas. E aí apareci no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Cultura, em todas as emissoras. A Eldorado falou assim, ó, diante do estresse que você passou, nós vamos dar umas férias para você. Descanse o quanto você quiser. E aí eu fui para Salvador, rapaz. E peguei avião, fui para Salvador, chego lá em Salvador, as pessoas vinham conversar comigo. Você não é o repórter que estava no helicóptero? Mas vocês estão sabendo aqui? É, porque nós assistimos pela televisão e coisa e tal. Você vê a repercussão daquilo, hein? Com certeza. Aí voltei para Eldorado. Quando eu retomei o helicóptero, eu fiquei um pouco assustado, né? Aí eles contrataram um piloto que era professor de aviação, instrutor de voo. E ele me deu um curso de pilotagem para que eu entendesse tudo aquilo que o piloto estava fazendo, para eu perder o medo. E aí eu não tirei brevet de helicóptero, mas eu aprendi como é que se pilota um helicóptero, né? E as decisões que o piloto precisa ter, e coisa e tal, e tá. E depois desse acidente eu voei mais 5 anos, Luiz Fernando Malhoca. E lamentei muito agora, em 2019, o falecimento do Ricardo Boechat, porque com o helicóptero dele aconteceu em circunstâncias parecidas ao que houve comigo, só que, felizmente, nós não nos chocamos em um outro veículo e o helicóptero do Boechat se chocou contra um caminhão, também na descida, em roda livre, provavelmente com o motor apagado, e aí os dois morreram, né, vítimas do incêndio. E do impacto, né? Foi uma pena que isso aconteceu, a gente lamenta muito, mas são os desígnios de Deus, né? Deus quis que eu continuasse aqui, talvez eu tenha ainda uma missão a cumprir, e talvez o Boechat já tivesse cumprido tudo aquilo que Deus designou para ele. Geraldo, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do primeiro programa, que você vai ter que voltar para contar outras histórias e outras façanhas que você fez no rádio mais para frente. Eu só queria, para a gente concluir esse primeiro episódio e não ficar sem um fecho, da Eldorado, você parou com o rádio, desistiu, achou melhor se aposentar ou ainda foi fazer um outro trabalho em algum outro lugar? Olha, Luiz Fernando, depois desse projeto todo de Rádio Eldorado, são muitas histórias, viu? A Eldorado sempre foi uma emissora cidadã, ela fez o projeto Pomar, plantando árvores
frutíferas na Marginal do Pinheiros, depois ela fez o Bosque Eldorado, também na Marginal do Pinheiros. Eu plantei uma árvore de pau-brasil na Marginal do Pinheiros, num terreno cedido pela prefeitura para o Bosque Eldorado. E tudo isso está lá. Tudo isso está lá. Surgiu um projeto em 2011 chamado Rádio Estadão. E eu participei desse projeto, mas aí eu já não quis mais ser o repórter aéreo, porque eu já havia voado 21 anos como repórter aéreo. Eu achei que já era a hora de eu parar com essa atividade. O projeto Rádio Estadão ele durou até 2015, e aí a emissora mudou os rumos e coisa e tal, e eu deixei a emissora, né? Fui convidado a deixar a rádio, e aí já estava dando a época de eu me aposentar. Então, eu fiz os cálculos, já era possível eu obter a aposentadoria, e eu entrei com o pedido de aposentadoria e pensei comigo, eu não vou procurar emprego. Se alguém precisar de mim, que me procure. Mas eu não vou bater de porta em porta pedindo emprego, porque eu já não tenho mais idade para isso. E passei a levar uma vida de aposentado até que a empresa De Leon Comunicações me convidou para fazer uma coisa que eu sempre gostei, escrever livros. Durante a minha trajetória na Rádio Eldorado, eu lancei 2 livros em cima das entrevistas que eu fiz no programa São Paulo de Todos os Tempos. Então, eu lancei os livros São Paulo de Todos os Tempos, volume 1 e volume 2. E eu peguei muito gosto por escrever. E convidado pela De Leon Comunicações, comandada pela Lenilde Plá de Leon, nossa amiga, nossa colega em muitos almoços da Academia Paulista de Jornalismo, eu desenvolvi com a Lenilde 3 projetos muito importantes, um livro para o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, o Sindicato das Empresas Comissárias de Despachos Aduaneiros no Porto de Santos, e, posteriormente, o livro de 100 anos do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. São sindicatos patronais que faziam aniversário e que queriam comemorar a data solene, oferecendo livros aos associados e aos amigos. E eu pude participar fazendo esses 3 livros. E quando você faz um livro, seja ele institucional, empresarial, o trabalho é o mesmo. Você tem que pesquisar, você tem que entrevistar, você tem que checar determinadas informações. Uma pessoa conta uma coisa, outra diz outra, você vai conferir na história, às vezes as informações não coincidem. Então, são livros que dão muito trabalho, e eu participei desses livros e fiquei muito feliz. E agora estou aí nesse trabalho de escritor. Durante a pandemia, diminuíram um pouco os pedidos, então eu estou escrevendo um livro agora, Luiz Fernando, já estou chegando na parte final. As Aventuras de um Repórter Aéreo. Olha, que interessante. Em primeira mão, uma informação de um livro que ainda não foi lançado. E nessa série toda que estamos contando a história do rádio centenário, é muito gostoso, é muito importante a gente ter diferentes opiniões, diferentes situações, histórias que mostram todos os lados do rádio. Eu, por ter trabalhado muito em rádio musical, costumo entrevistar os meus amigos, colegas, participantes dessas emissoras, e a coisa às vezes fica meio repetitiva. Vez ou outra aparece algo bastante saboroso, como o que aconteceu hoje. O episódio Vozes do Brasil, com o Geraldo Nunes, está chegando ao fim. Agradecemos de coração a participação do Geraldinho, que eu chamo carinhosamente, porque ficamos muito amigos depois dessa citada participação na academia. E vamos em frente, porque cada semana tem um episódio novo. Obrigado, Geraldo, pelas suas histórias e pela sua lição de vida. Eu é que agradeço a participação, fiquei muito feliz de poder contar essas histórias, e como você disse, existem ainda outras histórias que ficam para uma outra oportunidade. Muito obrigado por hoje. Forte abraço, até breve. E aqui fica encerrado este episódio Vozes do Brasil, com a participação do repórter aéreo, mas do jornalista Geraldo Nunes.
Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado a você que participou, que acompanhou, que comentou e que vai deixar ainda a sua opinião. Até breve.